Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a transição da infância para a adolescência, para a juventude, tá? Surgiu por conta de uma pergunta que me fizeram e faz tempo que eu queria falar sobre isso. O que eu gostaria de trazer aqui? Uma reflexão. Quando a gente olha para a transição da infância para a juventude, é muito comum a gente focar só nos problemas, né? Então, assim, nossa, o adolescente é aquele aborrecente, né? Aquela criança que era super legal, de repente ele tá trancado no quarto, ele não quer falar comigo, ele só quer ver os amigos, ele quer sair de casa, né? E tudo isso pesa demais pra gente, tá? E por que que tudo isso pesa muito pra gente? Eu acho que tem muito a ver com a gente precisar, nessa hora, passar por uma transformação nossa, como pais. A gente foca muito na transformação que o adolescente está passando, mas eu acredito que os pais também passam por essa transformação, né, como fase da vida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando o nosso filho nasceu, eu comparo muito esses dois momentos, né? Se a gente pensar como a gente era antes do filho nascer e depois que o filho nascer, a gente vai perceber que muita coisa mudou na nossa vida, né? Então, assim, a gente precisa, é todo um preparo, né? A gente aprende como trocar fralda, como dar mamar, como alimentar, como vestir, como tudo, né? E a gente muda o nosso foco de vida, vira a criança. Então, a gente passa anos com o foco de vida na criança, né? A gente até volta pra gente um pouquinho depois de alguns anos, geralmente, né? Mas o nosso foco continua sendo a criança. Então, tudo que a gente faz pensando na criança, né? A gente vai comprar alguma coisa, a gente lembra da criança. A gente vai ouvir uma música, é uma música voltada para criança. A gente vai assistir um seriado, a gente vai assistir um filme, vai assistir quando tá com a criança, é um infantil, né? Então, a gente já se acostuma com uma vida voltada para cuidar daquela criança. Tá ótimo, né? A gente faz um vínculo super legal com os nossos filhos nesse momento, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente precisou se transformar, né? Para conseguir passar esse tempo com os nossos filhos e para cuidar bem deles. Quando a gente vai se aproximando ali da adolescência, que pode começar com 9, com 10, com 11, com 12, com 13, cada pessoa, cada adolescente vai iniciar esse processo de transformação, esse processo de amadurecimento no momento dele, tá? Por isso que a gente chama de adolescências. A adolescência é muito diversa, né? Então, quando a gente vai lá para a adolescência, a gente também precisa passar por essa transformação no foco da nossa vida, entende? Então, a gente se acostumou a passar aí 9, 10, 11, 12 anos vivendo de uma forma que é cuidando daquela criança e aprendendo a cada fase. A gente sabe que cada ano parece que aprende uma coisa nova, não é verdade? E agora a gente vai entrar por um outro momento em que a gente vai ter que tirar um pouquinho esse foco. Nosso foco vai ser, sim, continuar cuidando daquele adolescente, mas o cuidado vai vir de uma forma diferente. E é aí que eu acho que é a dificuldade tão grande para a gente como pai, entende? A mudar a forma de cuidar. Então, quando a gente pensa no cuidado que a gente está acostumado com criança, é aquele cuidado em que a gente fala para a criança o que fazer. Nós apresentamos para as crianças o mundo, né? Então, nós ensinamos, nós apresentamos. A criança vai te perguntar sobre as coisas, ela vai querer saber e ela vai sempre achar que você sabe tudo, né? Pai herói, mãe herói. É esse o momento da vida da criança que é tão gostoso pra gente. Ela vai te pedir carinho, ela vai te pedir afeto, ela vai te pedir abraço. Esse é o momento da infância. Quando a gente vai para a adolescência, nosso foco do cuidado muda um pouquinho. A gente passa a ser mais um apoio do que um principal. Por quê? Faz parte, é importante para o adolescente se desprender um pouquinho dos pais, porque é nessa fase que ele vai formar a personalidade dele, né? O cérebro do adolescente está em constante desenvolvimento. Ele está fazendo lá uma faxina, ele está jogando coisas fora, pegando coisas novas. Então, as experiências que os adolescentes passam são super importantes para o desenvolvimento para o futuro, para a fase adulta, né? E para que isso aconteça, ele tem que se desprender um pouquinho dos pais para que ele consiga
vivenciar coisas novas, que às vezes a gente não ia proporcionar. E que legal que eles podem vivenciar, na verdade, senão todo mundo seria a mesma coisa. Imagina, né? Numa família de médicos, todo mundo ia ser médico. Numa família de professores, todo mundo ia ser professor. Porque é como a gente vai ensinando os nossos filhos, né? Agora, dessa forma, eles podem ter a oportunidade de vivenciar outras atividades e procurar o que eles realmente gostam, o que eles realmente se sentem bem, tá? Só que para isso, a gente como pais fica mais de escanteio, né? Fica meio de ladinho. Qual que é o nosso foco de cuidado nessa hora? Eu falo que o nosso foco como pais de adolescentes é ser o apoio e é ser o porto seguro, tá? Porque eles vão sair para o mundo, eles vão ter dificuldades, eles vão errar bastante. A gente errou, a gente tem que lembrar que a gente errou também, né? Mas eles precisam entender que dentro de casa é o lugar que eles podem se sentir seguros. Então é para onde eles podem voltar, é para onde eles podem conversar, eles têm que saber que em casa, né, nós como pais vamos apoiá-los, mesmo quando eles estiverem fazendo coisa errada, ou coisa que a gente não concorda, tá? É super difícil para a gente entender isso, para a gente como pais, para a gente trocar, né, a nossa chavinha lá da cabeça do cuidado integral, desse cuidado para tudo na vida, que a gente sabe de tudo que está acontecendo com a nossa criança, para esse apoio, em que nós estamos lá para apoiar, para estar ao lado, né? E aí, como é que a gente faz para dar essa sensação para o adolescente de que ele realmente pode confiar na gente, que realmente ele pode ficar com a gente? Eu falo que se o meu filho chegar na adolescência e me ver como um porto seguro, né, e saber que ele pode voltar para mim sempre que ele precisar, tive sucesso, né? É o principal, né? Mas como é que a gente faz para que isso aconteça? A gente precisa, como sempre, como a gente aprendeu na vida toda da criança, ouvir os adolescentes. E ouvir assim, de verdade, sabe? Então, abrir os ouvidos, conversar bastante. Ah, mas ele não quer falar comigo, ele fica trancado no quarto, ele não fala comigo. Então, é legal achar coisas que vocês gostam de fazer juntos. Achem atividades, coisas que ele gosta de fazer e que você vai junto, sabe? Ah, mas ele adora joga videogame, fica o dia inteiro jogando videogame. Vamos achar um jogo legal pra gente fazer junto? Tem vários jogos interessantes, não são só aqueles que a gente não gosta, sabe? Então vamos achar uma coisa que a gente sabe fazer junto? Você me ensina como é que joga? Eu nunca joguei. Você me ensina como é que faz? Sabe? No começo vai ser difícil, mas a gente precisa insistir. Ah, ele gosta de assistir TV o tempo todo. Então, o que você está assistindo? Vamos assistir um filme junto? E aí, durante o filme, durante o jogo, durante a passeio, durante o que ele gostar de fazer, né? A gente vai conversando. E aí, é nesse momento que a gente consegue fazer o adolescente entender, e a gente entender também, né? Que nós estamos lá para eles, sabe? São poucos os momentos, eu sei que é difícil, porque a gente vem de um costume de o tempo todo com a criança, né? Mas se a gente conseguir conservar esses poucos momentos, a gente consegue que o adolescente confie. E a partir do momento que ele conseguir formar lá a personalidade dele, conseguir, né, se mostrar pra gente como ele vai ser, né, definir ali o que ele é, né, quem é essa pessoa, né? Ele mesmo está passando por esse processo. Nós vamos conhecer os nossos filhos novamente. Isso é super legal, né? A gente conheceu os nossos filhos quando eram bebês, né? Eu falo que a gente acha que o bebê nasceu, a gente ama logo de cara, né? E não é, a gente demora para conhecer. Então a gente precisou de um processo para conhecer os nossos filhos ao nascimento, uma pessoinha nova chegando em casa, e agora a gente precisa conhecer de novo. Então a gente precisa conhecer para onde eles estão indo e nesse caminho servir de apoio, tá bom? Não tô falando que é fácil. Tem algumas coisas que podem ajudar, tá? Ter grupos de apoio, ter grupos de pais que estão passando por isso, os profissionais de saúde que trabalham ajudam bastante. A gente tá aqui para falar assim, olha, isso que ele tá fazendo faz parte da adolescência normal. Isso aqui já tá passando um pouquinho do ponto. Vamos conversar sobre isso, tá? Então, se você estiver passando por esses momentos de dificuldade, procura mesmo um atendimento, a gente conversa, bate um papo. Eu sempre converso com os pais,
converso com os adolescentes em separado, para a gente realmente tirar todas as dúvidas, né? E apoiar o máximo que a gente conseguir essas crianças que estão virando adultos, tá bom?